Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez aqui na nossa sala virtual do Zoom para mais uma palestra. Hoje nós temos a nossa companheira Carla Gemal, que irá falar sobre Você vive ou existe? Então vamos ler a nossa página inicial. Nós escolhemos a página Força da Fé, do livro Episódios Diários. A fé religiosa assenta nas sólidas bases da razão. Constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Luz acesa na sombra, aponta o rumo no processo humano para a conquista dos valores eternos. O homem sem fé é semelhante a barco sem bússola em oceano imenso. Quando bruxuleia, a fé e se apaga por falta de combustível que a razão proporciona. Ei-lo aparecer a rude provação de ter que seguir em plena escuridão, sem apoio nem discernimento. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Sustenta a tua fé com a lógica do raciocínio claro. Concede-lhe tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e da sua superior finalidade. Exercita mediante a irrestrita confiança em Deus e na condicional ação do bem. A fé é campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade espiritual do ser. Com o dinamismo que a fé propicia, cresce nas tuas aspirações, impulsionando a vontade na diretriz da edificação de ti mesmo, superando impedimentos e revestindo-te de coragem com que triunfarás nos tentames da evolução. Conforme a intensidade da tua fé, agirás fazendo da tua vida aquilo em que realmente acreditas. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, elevar os nossos pensamentos a Jesus e conversar assim com o nosso mestre. Querido mestre Jesus, queridos amigos cristófilos, os nossos dirigentes das nossas reuniões, que possamos ser gratos por mais essa oportunidade de aqui estarmos para realizarmos a nossa reunião de estudos. Ampare a todos nós, que os nossos bons amigos possam iluminar a nossa companheira Carla Gemal e que tenhamos todos uma tarde e noite de infinita gratidão e bondade. Fica conosco, ampare a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então, Carla? Vamos. Eu fiz uma pergunta, né? A próprio tema da palestra é uma pergunta. Você vive ou existe? Vocês pararam para pensar nisso? Se é um sinônimo, se não é, se há alguma diferença? Né? Vamos parar para pensar um pouquinho, né? Há alguma diferença nisso? Alguém gostaria de opinar, de falar alguma coisa? Não? A pessoa pode existir e pode não viver, né? Passar pela vida. Sim. Alguém mais? Passar pela vida, né? Ué, como é que eu posso passar pela vida sem existir? Vamos ver isso, né? O animal existe. Não existe? Ou ele vive? Existe. Vive ou existe? Existe? Eu diria sem viver, né? Me lembro do Bento XVI com o cardeal ainda, chama o Papa atual, ele falou assim, né? Eu passei a vida estudando, isso no filme, ele ficava estudando, e eu não vivi, e você viveu. No meio da comunidade. Legal. Mas olha só, o animal come, nós comemos. O animal tem necessidade de sono, nós também. Ele precisa de abrigo, de segurança, nós também. Até aí, tá pau a pau.
somos iguaizinhos. Entrou o livre-arbítrio. Sim, aí entrou o livre-arbítrio, né? Entrou, vamos dizer que Deus botou uma pitada a mais para a gente, né? Ele colocou uma outra coisinha, né? Você vê a luta pela sobrevivência, ocupação de território, né? Tudo isso aqui ele vai ficar semelhante ao aspecto ao animal. Tudo que for fisiológico nos liga a essa ancestralidade. Agora, os nossos ancestrais, lá atrás, né? Eles começou a tal pitada, é quando ele vai procurar uma divindade, quando ele começa a colocar alguma coisa fora desse aspecto fisiológico. E posso arriscar ainda mais. O ser humano difere do animal quando ele vai construir um sentido para a sua vida. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vivo? Já pararam para pensar nisso? Eu estou aqui, eu estou aqui para constituir família. O animal também. Está ali para reprodução. Né? Ele não tem uma família como nós, né? Naquele aspecto que a gente fica com aqueles nossos entes, estabelecendo um afeto, que é também, que faz parte desse caldo que Deus colocou, né? Quando a gente começa a estabelecer algo além de nós mesmos, nós estamos atrás desse sentido. Essa questão fisiológica, né, sair de si e ir ao encontro de um propósito, é o que nos diferencia. E diz ainda Joana de Ângeles, a vida sem sentido é uma experiência sem vida. Uau! Alguém quer comentar isso? A vida sem sentido é uma experiência sem vida. Você então, sob essa ótica, o que tem de gente... que está nesse fisiológico, né? Aí o Divaldo Franco vai ir ainda mais fundo, né? A vida, ele vai falar que o objetivo existencial é desenvolver o Cristo interno, o self. É aquilo que o Paulo de Tarso ousadamente vai falar: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Gente, para você chegar nesse patamar, tem que comer muito arroz com feijão, né? E para ele não foi fácil, né? Não veio um presente de Deus. Jesus chegou, é você mesmo, toma. Não, foi uma construção de sentido. Porque o sentido para Paulo de Tarso antes era lei, era algo fora dele, né? Ele ia lutar, era algo para que viver e para que morrer, era lei. Mas aí vem Jesus e arrebenta com aquilo. Às vezes a gente tem paradigmas que nós juramos que é o nosso sentido existencial. Nós juramos. Aí acontece uma circunstância na nossa vida e, de repente, muda tudo. Olha, a gente tem até um exemplo, né, dessa circunstância mundial, que foi o coronavírus, que foi a Covid-19. Mudou o paradigma de todo mundo. E, de repente, o animal ficou livre, né, e o bicho-homem ficou preso. Né? Nós tivemos, lamentavelmente, muitas mortes, né? Muitas desencarnações, que isso, né, entristeceu e está preso a um propósito que nos escapa. Mas, de repente, a gente começa a fazer considerações. Puxa vida, né? Quando você olha as notícias, eu fiquei assim, pasma. Fiquei olhando as notícias, o canal de Veneza limpinho. Gente, a praia de Botafogo limpinha, quem conhece a praia de Botafogo, né? E estava aquilo lindo, os bichinhos, né? Peixinho. Eu falei, meu Deus, eu vivi para ver isso. E, de repente, daqui, da onde eu estou falando para vocês,
eu começo a ter uma percepção de vida, e acredito que vocês também, que vocês não tinham antes. O teu mundo vira a tua casa, e aqueles que você tem que conviver são os seus mais próximos. E já ouvi falar, né, tudo já na área da psicologia principalmente, que a área de segurança psicológica é o lar. É ali, se você quer se reconhecer, você vê como é que você age entre os seus. No centro espírita é facílimo. É facílimo, porque é o heterogêneo, é o homogêneo, desculpe. É o homogêneo. Aí é fácil falar de caridade, é fácil para convivência, é fácil. Nossa, é tudo mais fácil. Às vezes, né? Mas ali dentro de casa, a gente desarma o sistema de segurança e mostra quem a gente é. Aí o bicho pega. Aí você se vê egoísta. Aí você se vê mandona. Aí você se vê de várias formas. E ainda mais obrigada a ficar dentro de casa. Que aí você tem que aprender a ceder. Foi um dos maiores exercícios que eu já vi. Você se vê obrigado a ceder para o outro, a fazer silêncio para o outro, que você já não pode mais sair normalmente, né? Então, o que isso tem a ver com sentido, né? É toda uma construção de um modo de ver. Dessa minha janela, da onde eu falo para vocês, tem uma árvore. Eu nunca tinha notado essa árvore antes. Mas agora que eu estou sendo obrigada a ficar aqui, em termos de trabalho e tudo, eu olho para ela e de manhã falo: oi, menina, você está aí me dando oi? E ela sempre está aqui, ela sempre esteve aqui. Eu nunca reparei você, menina. E agora eu olho, é a minha árvore. Então, olho para ela, dou meu tchau para ela e começo o meu trabalho. Então, eu começo a perceber o que antes os meus sentidos não percebiam, porque a minha intenção e a minha atenção estavam em outras coisas, em outros propósitos. Aí agora eu perdi a pressa para muita coisa. Eu estou fazendo um balanço e acredito que vocês também. Então, quando a gente vê esse Cristo interno e essa vida sem sentido, é uma experiência sem vida, a gente vai lembrar de Viktor Frankl, que é aquele psicólogo que vai para o campo de concentração e, de repente, interessante que antes dele ir para o campo, ele tem toda uma oportunidade de fugir da onde ele estava, mas ele teria que deixar os seus, porque só as grandes inteligências estavam saindo dali. Ele era uma grande inteligência. Ele não. Naquela noite ele teve um sonho, disse Frankl, que ele sonhou com um local onde as pessoas estavam muito magras, muito magras. E ele ouviu uma voz que dizia: a tua razão de viver será aqui. Ele não entendeu nada, mas ele decidiu que naquele dia ele não ia viajar, ele não ia fugir. E, obviamente, ele foi preso e os seus também. Ele foi levado para o campo de concentração e lá ele começou a trabalhar, ele era um psicólogo, e ali ele começou a trabalhar a psicologia do sentido da vida, que é a logoterapia. Então ele viu que ali entre os seus, entre o pessoal que estava no Holocausto, a primeira coisa que os nazistas faziam era tirar a identidade das pessoas. Eles não tinham mais nomes, eles passavam a ser um número, exatamente para tirar isso, tirar tudo da pessoa, até mesmo um nome. E tinha a chamada e você tinha que decorar esse nome, estava tatuado na tua pele, para que você lembrasse desse seu nome. E ele achou interessante uma coisa: era tão fácil morrer, era só provocar um guarda, que o guarda ia te matava. Era só encostar a mão ali numa rede elétrica, que era fácil, você morria.
E o que levava aquelas pessoas a querer viver? E ele viu que todas elas tinham um propósito. E elas falavam assim, quando eu sair daqui, eu vou... E tinha alguma coisa para terminar. Aqueles que não tinham uma razão para sair dali, morriam rápido, se deixavam levar. Então, ele foi construindo, ele foi vendo a importância do sentido, e ele chama isso de autotranscendência. É ir para além de você mesmo, é encontrar uma razão de viver que está fora de si. E ele fala que quando você se doa a uma tarefa, você se esquece de si mesmo, mas num sentido positivo, porque você se alimenta de algo maior, pelo amor a outra pessoa ou a uma causa, né? Então, a palestra acabou. Ponto. Né? Acabou. Mas não, tem uma outra questão. Aí eu lanço para vocês. Como é que eu encontro o meu sentido da vida? Quem é que me responde? Ixi, todo mundo pensando, ninguém sabe. Ninguém quer se comprometer. Hein, Carlinha? Será que um bom exercício é a gente tentar ver de que maneira a nossa ação impacta no meio onde a gente vive? Muito bom, muito bom. A gente vê isso até, né, quando a gente vai em enterro, né? Quando a gente vê, já foi tarde, é porque não impactou muito. Ou se tem muitas pessoas chorando, que grande pessoa se foi, que saudade eu vou sentir. É porque o impacto que ela teve ali no seu meio foi muito grande. Concorda comigo? Só que a gente não vai esperar a desencarnação, né? Já pensou ver isso? Ih, Carla, já foi tarde. É horrível. Mas vamos fazer o seguinte, gostei do exercício. Qual é o impacto que a minha presença tem na vida das pessoas? Aí é o caso de parar para pensar, que a gente não para para pensar nisso. Na vida dos meus filhos, dos meus netos, para aqueles que os têm, dos meus familiares, dos meus amigos. Então, não causa impacto nenhum. Então, será que não é hora de começar uma construção nisso? É uma outra questão, né, Paulo? Sim. Aí, olha só, como achar esse propósito? Mas, graças a Deus, a doutrina espírita já vem me falar. O Kardec já pensava nisso lá no século XIX. E ele fala o seguinte, ele viu que seria pelo autoconhecimento. Ele faz uma pergunta para os espíritos, a 919, que é o seguinte, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta dos espíritos foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Mas, graças a Deus, o Kardec não aceitou só isso. Ele pergunta ainda: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E o Santo Agostinho vai falar, né, que ele interrogava a consciência, né, se tinha feito todo mal a alguém ou todo bem. Então, ele fala assim no finalzinho: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Aí a gente vai entender aonde está escrita a lei de Deus, que ele lança isso. E a gente crente que ia dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, na Bíblia, na Torá, nada na consciência. Mas por que tem gente que vai e, se eu quero um anel, arrebento, arranco o dedo de uma pessoa até... Não está escrito na consciência de todo mundo?
ou só é na consciência de alguns? O que vocês acham? Vai, Cris, o que você acha disso? Vou lançar para você, hein? Na consciência de todos, né? É uma bênção que Deus esteja inscrito em nossa consciência. Agora, o despertar da nossa consciência para essa presença é que é um caminho a trilhar, né? Essa busca de sentido. Uhum. Aí a gente vai para um outro detalhe. A consciência, a proposta da doutrina espírita é uma proposta psicológica. Graças a Deus, ela tira você do caminho do culpado e bota você no caminho do responsável. Você tem o tal do livre-arbítrio, que acho que foi o Mauro que falou. Você tem o livre-arbítrio, mas o que você vai fazer com ele? Você vai ter que responder por qualquer coisa que faça. Aí ferrou. Aí, né, você se torna responsável, é uma coisa interessante, porque o culpado vai ficar de mim, de mim. O responsável não. Eu posso consertar? Eu posso consertar isso de alguma forma? Né? A responsabilidade vai me levar a isso. Aí eu acho interessante que a gente vê no Evangelho aquilo, reconhece-se o verdadeiro espírita. Aí eu te pergunto, é por ir todo sábado no centro espírita, toda segunda, toda semana ao centro espírita? É por isso? É por aí? Não. É por ter um crachazinho escrito Centro Espírita Cristófilos ou Centro Espírita tal? Não, também não. Não. Então é porque eu uso a camiseta Eu Amo Cristófilos? Também não. Não adianta. Não é isso. Reconhece-se pelo quê, gente? É pelos esforços que ele faz para dominar as mais inclinações. Mas olha só, você não precisa ser perfeito para ser espírita, mas precisa ser coerente. Aí entra o responsável. A coerência, claro, gente, nós oscilamos. Nossa, eu oscilo de montão. Teve um dia que eu fui fazer um teste comigo mesmo, antes da pandemia, já faz algum tempo. Falei, só por hoje eu não vou fazer tal coisa. Eu não me lembro o que era, eu acho que era reclamar. Tudo do mundo aconteceu naquele dia para eu reclamar. Eu falei, nunca mais lanço isso para o éter, porque, Nossa Senhora, agora eu vou escolher com muita sabedoria aquilo que eu vou trabalhar em mim, porque tudo foi assim. Interessante que ele não fala, não reconhece seu verdadeiro espírita pelo grau de estudo, se ele tem faculdade, pós-graduação, doutorado. Aí lembrei de um caso do Chico Xavier, que ele contou, que uma vez ele estava recebendo as pessoas, aí um senhorzinho veio muito humilde e falou, olha, seu Chico, eu estou numa fé, eu estou lendo o Evangelho e estou pedindo ao Espírito Alípio Barçante que possa me ajudar. E o Chico, quem é Alípio Barçante? Eu conheço tantos espíritos, não é possível, Alípio Barçante. Eu conheço mais de 600 espíritos, cadê Alípio Barçante? Aí vem o Emmanuel. Não, Chico, é Eurípides Barçanufo. Ele esqueceu o nome, mas o endereço, o pensamento foi para o lugar certo. Eurípides Barçanufo recebeu. Porque ele é uma pessoa coerente, ele é uma pessoa que ama. Então, ele aqui, nesse momento, com toda humildade, ele está pedindo a Alípio Barçante e está indo a Eurípides Barçanufo, porque é o que ele sente no coração. Aí chegamos numa questão importante, né? A Terra é um local de muitos desafios, muitos mesmo, tem vias tortuosas, umas nos dão uns atalhos ali preocupantes, vem por aqui, você vai se dar bem, mas nem sempre o se dar bem é o que eu preciso. O se dar bem, às vezes, é para o mundo, a gente tem aí tantos exemplos, né? Pessoas que estão sendo presas por querer ser o esperto, se dar bem,
ou vai atrás do se dar bem. Mas Deus manda os sinaleiros para mostrar qual é o seu sentido de vida, né? Aí a gente vai ver, né? A gente chega a um Buda, Siddhartha, um príncipe que se perguntou, fez a mesma pergunta para si mesmo. Ele era um príncipe. Qual era a razão dele estar ali? E ele vai falar: eu te amo porque amo a mim também. Porque me sinto livre para te amar e proporcionar seu crescimento além do meu. Opa, 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 eu preciso do outro. Segundo a visão do príncipe Siddhartha, o iluminado, eu preciso do outro. Opa, então sozinho não dá certo, tem que ser com outra pessoa. Aí vem outro grande nome que vai nas selvas africanas e vai falar: não devemos contentar-nos em falar do amor para com o próximo, mas praticá-lo. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ele tem uma história interessante. Ele é um grande pianista. E ele fala para Deus. Ele, uma vez, no consultório do dentista, ele vê a fome na África. A gente está aqui, está lá na África, muitos podem pensar assim, está lá na África, não é comigo, mas ele se tocou. E ele falou: o que eu posso fazer para acabar com a fome ali? E ele fez um trato, que ele adorava tocar, e ele passou um tempo tocando, eu acho que foi 10 anos, eu não me lembro o tempo, mas ele falou que depois disso ele ia para a África. Foi o tempo dele fazer a medicina e ir para a África cuidar das pessoas, né? E, finalmente, né, nós vamos ver Jesus, que vai falar: eu vim para que tenham uma vida, e vida em abundância. Ou seja, vida cheia de significado. Os cristãos daquela época, eles eram reconhecidos pelas suas atitudes. Porque durante o grande incêndio, os cristãos estavam ali para ajudar todos que estavam em perigo. E os cristãos de hoje? Será que eles seriam reconhecidos hoje em dia? Será que, por exemplo, dizem, né, e os espíritos dizem, que o verdadeiro espírita é o cristão, é o verdadeiro cristão. Será que nós seríamos reconhecidos? Qual é o significado? O que te move para além de você mesmo, né? Então, a gente vê que essa vida de reclusão, né? A gente vê um Setembro Amarelo aí, que é para valorização da vida contra o suicídio. São pessoas que não têm o sentido, muitas vezes, ou se deixam levar por tantas experiências dolorosas, não tem um amigo a quem falar. E eu falo, né, nesse momento, vão ao CVV, chamem o CVV, busquem um amigo, e que a mensagem é: você não está só. A doutrina espírita vem falar que a vida continua, mas é necessário vir na sua hora certa. Nós estamos aqui por um motivo, e nós vamos partir depois que esse motivo, essa razão de ser, se cumprir. Que todo mundo tem um bilhete, mas ninguém sabe a data da partida, né? Então, é bom que a gente saia, né, com esse dever cumprido, com essa razão de ser cumprida. E a mensagem é que vale a pena viver. Vale a pena amar, vale a pena viver. Vamos ver, Paulinho ou Wilson, a mensagem do videozinho?
Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Tem uns 5, 10 minutos. Pode É, ser. uns 5 ou 10 minutos. Eu queria ouvir vocês. Vocês têm alguma consideração a dizer? Alguma pergunta? Carla, eu ia falar. Fale. Você sabe que você mora no meu coração. Você Oh, meu é Deus. um exemplo assim de amor, de humanidade, de tudo, né? Minha primeira evangelizadora e meu exemplo a ser seguido, né? Então, eu queria te dizer que realmente as palavras que você disse, o que você está dizendo e toda essa história do Girassol tem tudo a ver com você, com o teu sentimento, com o teu amor, por todo esse trabalho que você faz. E eu queria dizer a você que eu sou muito grata por ter você na minha vida, por ter encontrado você na minha estrada. Nossa Senhora, aguenta coração, te amo. Também te amo. Carla, Oi. na realidade, a página que eu iria ler, a página inicial, era busca interessante. Mas só que na hora que eu peguei o livro aqui, eu abri novamente e estava no lugar errado, e foi exatamente Força da Fé, a que nós lemos no início, né? E que tem tudo a ver Com a mensagem com a final. sua mensagem, principalmente do Girassol, e também da sua palestra, né? Ou seja, que eu acho que um dos motivos maiores para a gente viver e viver bem é a fé, que é carregada na esperança de um mundo melhor, de um lugar melhor. Então, eu acho que a gente existe, né? Quando você falou lá do Viktor Frankl, que ele descobre lá que quem tinha alguma coisa a fazer depois que saísse dali, tinha porque tinha fé que ia sair. Ou seja, praticamente muitos que ficaram foram porque viveram sem fé. Ele, no último ano de lá do campo, ele não sabia que ia ser libertado, né? E ele falou, acho que está na hora de partir, mas eu tenho que dar um sentido para a minha morte. Então, ele foi cuidar dos doentes. Ele foi lá cuidar dos doentes, aí o campo foi libertado. Que bom. Né? E olha, é sentido. Eu vou por amor a alguém. Eu não quero morrer pela bala de um soldado, mas quero morrer amando, dando sentido, né? Alguém mais? Eu quero, Carlinha. Quero primeiro te parabenizar pela reflexão, pela escolha do vídeo. Esse vídeo eu já tinha visto, é lindo demais. E o lançamento do desafio, né? Porque a vida ela vai sempre colocar para nós obstáculos aparentemente intransponíveis. Então, como o Wilson falou, se a gente tem fé, né, e se a gente tem um propósito existencial, as dificuldades elas vão acontecer, mas o que vale é a minha contribuição, como a plantinha, né? Ela lançou a semente, não interessa onde vai cair, no terreno que vai cair. O que interessa é que eu estou germinando. Então, acho que essa tua mensagem é espetacular, porque nós, se não tomarmos cuidado, a gente tende a desanimar em função de tudo que a gente vê à nossa volta. Né? Inclusive, a gente passa a gente dá muita atenção àquilo que é ruim. Mas a partir do momento que a gente muda o paradigma, como você falou, Isso. a gente começa a ver beleza em muitas coisas que, né, estavam escondidas, né? Uhum. Foi ótimo, Carlinha. Show de bola. Exatamente. Obrigado. Mais alguém? Carla, Sim. o interessante que eu vou te falar, além do tema, além da forma como você traz, que é muito tranquilo, devagar, a gente ouve assimilando, né? Como não teve texto, a gente ficou muito preso, eu digo isso por mim, a você vendo, e a gente para, o tempo não passa. A gente fica olhando, e essa forma como você traz, ainda mais que a gente está preso em casa, né? A gente acho que aproveita mais como você traz isso aí. Até uma dele agora para o Wilson, a forma como eu assisto palestra. Eu amplio a tela e fico na frente. Eu gosto de ver o gestual, a expressão da pessoa. Isso me prende. Eu sou de desligar, de voar.
Sim, sim. Mas isso me prende, isso me ajuda muito a prestar atenção. Foi muito bom, só posso dar os Que bom, parabéns. Maurício. Que bom. Carla, Sim, Cris. eu estou no meio da leitura desse livro maravilhoso que você que me indicou. Em outro momento, você falou tanto da Em Sim. Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl. Uhum. E, assim, uma parte que me tocou muito, além de tantas coisas bonitas que você já disse, foi quando ele viu dois prisioneiros conversando, né, sobre por que não se matariam. E um deles tinha uma obra para finalizar, não é? Acho que era um grande músico. Mesmo. E o outro diz, não, eu quero viver porque eu tenho um filho, e o meu filho me ama, e eu quero encontrar meu filho. E aí o Viktor fala isso, né? Assim, não importa o que seja, né? Então, um tinha uma obra e o outro era porque o filho estava ali esperando, mas os dois se uniam naquele sentido de viver, eles tinham por que continuar vivendo, e isso era uma forma de dar esperança. Então, foi linda toda a sua fala, num mês, né, tão significativo que é o Setembro Amarelo, que você já tocou, porque é essa necessidade de encontrar um sentido para viver. E esse sentido pode ser não é simples, claro, ter um filho, mas pode ser uma coisa tão pessoal como simplesmente viver pelo outro, pelos que te amam, até você encontrar maior propósito, né, Carla? Que você pode dizer. O que o Paulo falou, às vezes a gente não pensa, mas a gente está fazendo diferença na vida de alguém e não sabe. Tem muita gente observando a gente. Sim. Né? E todo mundo é importante para alguém, não é? Então, sim, com certeza. Acreditar nesse sentido de viver. Muito obrigada, viu, Carla, pela abordagem do tema. Que bom, Cris. Obrigada a você. E aí? Wilson, quanto tempo? Dá tempo do povo falar mais um pouco ou acabou? Dá tempo só para eu falar. Então, honorável. Eu queria... Quer se despedir, Carlinha? Não. Eu agradeço, né, a vocês, a essa família Cristófilos, que sempre me acolheu. E a mensagem é essa: lembrar que Deus sempre chega 5 minutos antes da gente entrar em desespero. Tá? Muito bom, dona Carla. Muito bom. Vamos juntar todos nós aqui para a nossa prece final. Eu só queria lembrar que, quando você falou lá da consciência, da inconsciência, né, onde está a lei de Deus, está na consciência. E a gente, às vezes, vê que tem tantas pessoas que parece que não têm essa lei na sua consciência, né? E cometem atrocidade, fazem o que fazem. E a gente fala assim, será que ele não tem a consciência da lei de Deus? Tem, claro que tem, mas ela ainda está no inconsciente dele. Ele vive de maneira inconsciente da lei que está dentro dele. Ele ainda está sem sentido, está no fisiológico. Exatamente, ele só quer levar vantagem em tudo. Há um psicólogo que fala assim, que a Joana até pegou, é o sono sem sonhos. É quando a consciência de sono sem sonhos. A consciência é só fisiológica, o indivíduo é fisiológico. É verdade. Depois ele começa a sonhar com sonhos, que ele começa a ter um ideal e por aí vai. Quando você estava falando disso, né, a gente, logicamente, pensa em várias coisas com relação a o que as pessoas fazem, né? Ou seja, seria muito penoso nós encontrarmos no meio dessa multidão desses indivíduos que cometem atrocidades, se a gente encontrasse uma pessoa que se dissesse espírita, né? Ou seja, seria assim uma decepção. Se uma pessoa que se diz espírita, que milita no meio espírita, que está envolvido em alguma coisa muito errada, ou seja, seria uma grande decepção, porque esse aí já teria muita consciência do que é a vida espiritual e como deveria se esforçar para ser melhor e se deixasse levar pelas coisas da matéria. Bom, Carla, a gente agradece a você, nós agradecemos a todos que vieram participar da nossa gravação aqui ao vivo da palestra da nossa querida Carla Gemal, e vamos então encerrar mais essa oportunidade. Eu esqueci de avisar no início, né, Paulo, que as nossas palestras
vão para o YouTube, aqueles que não quisessem que a sua imagem ficasse exposta, que deveriam desligar as câmeras. Mas isso já está lá no site e a gente vem sempre falando em todas as palestras, então eu acho que eu deixo aqui no final o aviso para a próxima, porque para essa já não vai dar mais. Tá bom, gente? Então vamos agradecer a Jesus por esses momentos de paz, de reflexões que nós tivemos através da palestra da nossa companheira Carla Gemal. Querido Mestre Jesus, queridos e bondosos, amigos espirituais, mais uma vez, ao elevarmos os pensamentos a Jesus, que possamos rogar pela nossa pátria, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso mundo. Mundo esse que ainda adentra de maneira singela no campo da regeneração, mas temos certeza que, com o passar dos anos, nós estaremos muito melhores do que estamos hoje, mas principalmente que o mundo receba aqueles amigos que já estão um pouco mais à frente que nós para implantar realmente uma fase de regeneração, podendo vivenciar muito mais as coisas do espírito e da espiritualidade do que da matéria. Assim, Senhor Jesus, ampare a todos nós, possamos rogar paz e harmonia para todos aqueles que buscam a cura dessa doença e também aqueles que combatem. Ampara, Senhor Jesus, a todos nós, que assim seja, graças a Deus.